O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14. Capítulo 61, 20 de setembro de 1922. A alma que vive na divina vontade deve ser um complexo de todos os bens e deve fazer sair de si amor, santidade, glória para Deus, o duplo ofício. Estava a dizer ao meu sempre amável Jesus: Ah, faz meu amor que de todo o meu ser não saia mais que amor, louvores, reparações, bênçãos para ti. Agora, enquanto dizia isto, o bendito Jesus veio e eu me via a todos os olhos. Não havia parte de mim na qual não se visse um olho, e de cada um deles saía um raio de luz que feria a pessoa de nosso Senhor, e me disse: Minha filha, é decoroso para mim e para ti, que de ti não saia outra coisa que amor, santidade, glória, tudo para mim. De outra maneira, degradaria minha vontade de fazer viver nela a uma alma que não fosse um complexo completo de todos os bens dos quais que superabunda minha vontade. E se a alma não tivesse os germes de todos os bens, não poderia receber os bens que a minha vontade contém. E se jamais tivesse algum germe ruim, seria uma intrusa, sem nobreza, sem decoro, portanto ela mesma se envergonharia, saindo não tomaria gosto e contente tendo nela coisas estranhas a meu querer. Por isso te marquei até as gotas de teu sangue, teus ossos, tuas batidas de coração. São estes olhos de luz para fazer que nada saia de ti que não seja santo e que não seja digno de mim. Depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver tudo revolto, e como estão maquinando outras guerras e revoluções. E Jesus fazia de tudo para afastá-los disso, mas vendo sua obstinação, se retirava deles. Meu Deus, que tristes tempos! Eu creio que nunca o homem tinha chegado a este excesso de perfídia, de querer a destruição do próprio ser. Então estava com medo de que meu Jesus não viesse, muito mais porque sentia que meus sofrimentos tinham diminuído e estavam como adormecidos. Por isso dizia entre mim: se é verdade o que vi, segundo as outras vezes, para dar curso à justiça, talvez não virá e não me fará tomar parte de suas penas. E Jesus, regressando, vendo-me muito oprimida, disse-me: Minha filha, não temas, não te lembras que ocupas duplo ofício, um de vítima e o outro ofício maior de viver no meu querer para dar-me de novo a glória completa de toda a criação? Então, se você não estiver em um ofício junto comigo, eu vou ter você no outro ofício. No máximo, pode haver uma pausa de penas em relação ao ofício de vítima. Por isso, não tenha medo e acalme-se. Capítulo 62, 24 de setembro de 1922. Todo o mal do homem está em ter perdido o germe da divina vontade. A divina vontade veste a alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus fazia-se ver por despido, que tremia de frio e dizia, dizendo-me: Minha filha, cobre-me e cala-me, que tenho frio. Olha, a criatura com o pecado se despojou de todos os bens, e eu quis lhe formar uma vestidura mais bela, tecendo-a com minhas obras, adornando-a com meu sangue e enfeitando-a com minhas chagas. Mas qual não é minha dor ao ver que me rechaça esta vestidura tão bela, contentando-se em permanecer nua? Eu me sinto despido nelas e sinto seu frio,
Por isso me veste-me, porque tenho necessidade disso. E eu: como poderei te vestir? Eu não tenho nada. E ele: sim, poderás vestir-me. Tens toda a minha vontade em teu poder. Guarda em ti e logo a farás sair. E me farás a mais bela vestidura, uma vestidura de céu e divina. Oh, como ficarei aquecido e te vestirei com o vestido da minha vontade, para que possamos ficar vestidos com a mesma veste. Por isso a quero de ti, para que a possas dar com justiça. Se tu me vestes, é justo que eu te vista para te dar a correspondência do que fizeste por mim. Todo o mal do homem é que perdeu o germe de minha vontade. Por isso não faz outra coisa que cobrir-se com os maiores delitos que o degradam e o fazem agir como louco. Oh, quantas loucuras estão para cometer! Justa pena, porque querem Deus ter por Deus o próprio eu. Capítulo 63, 27 de setembro de 1922. Lamentações. Amor de Jesus. Sentia-me amarga, no máximo pela privação de meu doce Jesus, e era tanta pena que chegava a dizer desatinos, até lhe dizer que não me amava, que já não me queria e que eu o amava mais a ele. É verdade que meu amor é pequeno, apenas uma sombra, uma gotinha, um pequeno centésimo, mas é porque meu ser ainda está feio, estreito, pequeno, mas ainda que pequeno, tudo é para amá-lo. Mas quem pode dizer todos os desatinos que dizia? Era o delírio da febre que produzia sua privação, que me fazia dizer estas loucuras. Então, depois de muito esperar, meu doce Jesus veio e me disse: minha filha, quero ver se você me ama mais. E enquanto dizia isso, a pessoa de Jesus se multiplicava. Assim que via Jesus à direita, Jesus à esquerda, Jesus no coração, não havia parte de mim ao lugar onde não via Jesus, e todos juntos diziam: te amo, te amo. Mas isto era nada. Contendo Jesus o poder criador, tudo o que foi criado repetia junto: amo-te. Céu e terra, viadores e bem-aventurados, todos juntos em coro, como se fosse um só eco, repetiam: amo-te, com o amor com que Jesus te ama. Eu fiquei confusa diante de tanto amor. E Jesus acrescentou: dize, repete que tu me amas mais, multiplica-te tu para me dares tanto amor por quanto eu te dou. E eu: meu Jesus, perdoa-me, eu não sei multiplicar-me. Não possuo a potência criadora, portanto não tenho nada em meu poder. Como posso dar-te tanto amor como tu me dás? Sei também eu que meu amor é uma sombra em comparação ao seu, mas a dor de sua privação me faz delirar e me faz dizer loucuras. Por isso, não me deixes mais sozinha sem ti, se não quiser que diga disparates. E Jesus, me interrompendo, acrescentou: ah, minha filha, tu não sabes em que conflito me encontro. Meu amor me empurra, chega até me fazer violência para me fazer vir. Minha justiça quase me proíbe, porque o homem está por chegar aos excessos do mal e não merece a misericórdia que sobre eles corre quando venho e te compartilho minhas penas, que eles mesmos me infligem. Deve saber que os governantes das nações estão tramando como destruir os povos e maquinar desgraças para a minha igreja, e para obter o que se propõe, servir-se da ajuda de potências estrangeiras. O momento em que se encontra o mundo é terrível, por isso roga e tem paciência. Capítulo 64, 3 de outubro de 1922. Necessidade de que a Virgem estivesse a par das penas internas de Jesus. Continuando o meu estado,
habitual, sentia-me oprimida porque o bendito Jesus frequentemente permite que eu sofra enquanto está presente o confessor, e me lamentava com ele dizendo: meu amor, peço-te, suplico-te, não permitas mais que sofra na presença de alguém. Faça que tudo passe entre você e eu, e que somente você conheça minhas penas. Ah, me responda, me dê sua palavra de que não fará mais. E mais, me fará sofrer o dobro. Estarei contente desde que tudo fique oculto entre você e eu. E Jesus, interrompendo-me, disse-me: minha filha, não te abatas. Quando a minha vontade o quer, também tu deves ceder. E além disso, isto não é outra coisa que um passo da minha vida. Minha própria vida oculta, minhas penas internas e tudo o que fiz, sempre tiveram ao menos um ou dois espectadores, e isto com razão, por necessidade e para obter a finalidade de minhas mesmas penas. O primeiro espectador foi meu Pai Celestial, a quem nada podia escapar, sendo Ele mesmo o que me infligia as penas. Era ator e espectador. Se meu pai não tivesse visto, nem tivesse sabido nada, como poderia dar-lhe satisfação, dar-lhe a glória e incliná-lo ante a vista de minhas penas e misericórdia para o gênero humano? Então a finalidade não teria sido alcançada. Em segundo lugar, minha mãe foi espectadora de todas as penas de minha vida oculta, e isto era necessário pois se eu viera do céu à terra para sofrer, não para mim, mas para o bem dos outros, devia ter pelo menos uma criatura na qual devia apoiar aquele bem que continha as minhas penas, e assim mover a minha amada mãe a agradecer-me, a louvar-me, a amar-me, a me abençoar e a fazer admirar o excesso de minha bondade. Tanto que ela, comovida e raptada diante da vista de minhas penas, me rogava que, em vista do grande bem que lhe levavam minhas penas, não a isentasse de fundir-se com minhas mesmas penas para sofrê-las, para me dar a correspondência e ser a minha imitadora perfeita. Se minha mãe não tivesse visto nada, não teria sido minha primeira imitadora, não teria tido nenhum agradecimento, nenhum louvor. Minhas penas, o bem que continham, teriam ficado sem efeito, porque não conhecendo-as nenhum, não podia fazer o primeiro apoio. Assim, a finalidade do grande bem que a criatura devia receber teria sido perdida. Vê como era necessário que ao menos uma só criatura estivesse a par das minhas dores. Se isto foi para mim, quero que seja também de ti. Aliás, te digo que quero o confessor que trabalha junto comigo, espectador e depositário das penas que te faço sofrer, a fim de que também ele participe no bem, e tendo-o junto possa estimulá-lo mais na fé e infundir-lhe luz e amor, para lhe fazer compreender as verdades que eu te vou manifestando. E eu fiquei mais do que nunca oprimida ao ouvir isto. E enquanto eu esperava misericórdia, encontrei justiça irremovível por parte de Jesus. Ó Deus, que pena! E vendo-me mais aflita, acrescentou: minha filha, isto é um quanto me amas? Os tempos são tristes e os males que virão são muito assustadores. E quando não puderes tu sozinha impedir todo o curso à minha justiça, podereis entre os dois. E deverias dizer tu mesma que te fizeste sofrer. Por isso resignar-te também nisto e tem paciência. É teu Jesus que quer e basta. Capítulo 65, 6 de outubro de 1922. O primeiro plano dos atos humanos mudados em divinos no divino querer foi feito por Jesus. Luísa, a primeira a viver na divina vontade.
Estava rezando e meu sempre amável Jesus veio e, me pondo os braços ao pescoço, me disse: Minha filha, rezemos juntos. Entremos no mar imenso da minha vontade para fazer que nada saia de ti que não seja lançado nela. O pensamento, a palavra, o bater do coração, a obra, a passagem, tudo deve formar o seu lugar na minha vontade. Por cada coisa que fizeres, nela tomarás uma posse de mais e adquirirás um direito maior. Todos os atos humanos, segundo a finalidade da criação, deviam ter vida em meu querer e formar nele o plano de todos os atos humanos mudados em atos divinos, com a marca da nobreza, santidade e sabedoria suprema. Não era nossa vontade que o homem se separasse de nós, senão que vivesse conosco, crescendo à nossa semelhança e obrando com nossos mesmos modos. Por isso, queria que todos seus atos fossem feitos em meu querer, para dar-lhe o seu lugar, para poderem formar o seu riacho no mar imenso do meu. Eu fazia como um pai que, possuindo grandes extensões de terra, diz a seu filho: Dou-te em posse o centro de minhas propriedades, a fim de que não saias de meus confins e cresças em minhas riquezas, com minha mesma nobreza e com a grandeza de minhas obras, a fim de que todos reconheçam que és meu filho. O que se diria deste filho se não aceitasse o grande dom do Pai e se fosse à terra estrangeira a viver de miséria, perdendo sua nobreza sob a escravidão de cruéis inimigos? Tal foi o homem. Agora este plano, este riacho do meu querer, quero-o de ti. Corra cada um dos teus pensamentos nele, a fim de que, aos reflexos da nossa inteligência, que é pensamento de cada um, se eleve sobre cada inteligência, nos dê a homenagem de cada pensamento, em modo divino, as tuas palavras e obras correrem também para que, ao reflexo da nossa palavra fiat, que fez todas as coisas e é a palavra de cada um, e aos reflexos da santidade das nossas obras, que é vida e movimento de tudo, nos deem, elevando-se e sobrevoando sobre tudo, a glória de cada palavra e de cada obra, com a nossa própria palavra fiat e com a mesma santidade de nossas obras. Minha filha, se tudo que é humano, ainda que fosse um pensamento, não é feito em meu querer, o plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado em meu querer, não pode descer à terra para fazer-se conhecer e reinar. Então, ao ouvir isto, disse: meu amor, Jesus, é possível que, depois de tantos séculos de vida da Igreja, que fez sair tantos santos e muitos deles fizeram maravilhar céu e terra por suas virtudes e maravilhas que têm feito, não deviam eles operar tudo no divino querer, em modo de formar este plano que você diz? Você estava propriamente esperando por mim, a mais inábil, a mais má e ignorante, para fazê-lo? Eu acho que é verdadeiramente incrível. E Jesus: Escuta, minha filha, minha sabedoria tem meios e caminhos que o homem ignora, e é obrigado a inclinar a testa e a adorá-la em silêncio, e não cabe a ele ditar-me leis, dizer-me a quem devo escolher e o tempo oportuno que minha bondade dispõe. Além disso, devia primeiro formar os santos que deviam me semear e copiar em modo mais perfeito, porque lhes é possível a minha humanidade, e isto já o fiz. Agora minha bondade quer passar além e quer chegar a excessos maiores de amor. E por isso quero que entrem em minha humanidade e copiem o que faziam a alma de minha humanidade na divina vontade. Se os primeiros cooperaram com a minha redenção para salvar as almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, e limitando-se nos séculos em que viveram, os segundos passarão além, copiando o que fazia minha
a alma da minha humanidade na divina vontade. Abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todas, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem, e que toca às criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação, e à finalidade para a qual a criação foi feita. Tudo está ordenado em mim. Se a criação a fiz sair ordenada, deve tornar-me ordenada, como saiu de minhas mãos. Já o primeiro plano dos atos humanos trocados em divinos em meu querer foi feito por mim, e o deixei como suspenso, e a criatura nada soube, exceto minha amada e indizível mãe. E era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências da minha humanidade, como podia entrar e copiar o que eu fazia? Agora vem o tempo de que a criatura entre neste plano e faça também o seu no meu. Que maravilha, te chamou pela primeira vez? Além disso, é tão certo que te chamei por primeira, que a nenhuma outra alma, por quanto querida por mim, lhe manifestei o modo de viver em meu querer, os efeitos dele, as maravilhas, os bens que recebe a criatura obrante em meu querer supremo, que busca em quantas vidas de santos queiras, ou em livros de doutrina, ou em nenhum encontrará os prodígios do meu querer obrante na criatura, e a criatura obrante no meu. No máximo encontrará a resignação, a união dos quereres, mas o querer divino obrante na criatura e ela no meu, em nenhum o encontrará. Isto significa que não havia chegado o tempo em que minha bondade devia chamar a criatura a viver neste estado sublime. Mesmo o próprio modo como te faço rezar não se encontra em nenhum outro. Por isso, sê atenta, minha justiça o exige, meu amor delira, por isso minha sabedoria dispõe tudo para obter o intento. São os direitos, a glória da criação que o queremos de ti. Capítulo 66, 9 de outubro de 1922. A vontade humana que opera na divina. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus vem todo ternura, me estreita entre seus braços, me beija e me diz, quem sabe quantas vezes: minha filha, a filha da minha vontade, como me é querida. Escuta, enquanto teu querer entra em mim, se esvazia de ti e o meu entra obrante em ti. E enquanto obra o meu, o teu recebe a força da potência criadora e fica obrante em mim. E como eu sou um ponto só, que contenho tudo, abraço tudo, faço tudo, vejo o teu desejo obrante em mim, com a minha potência criadora, que quer dar-me tudo, corresponder-me por todos, e com grande satisfação minha vejo-a diante de mim, desde o primeiro instante em que fiz sair da criação, e deixando para trás todos, põe-se diante de todos como se fossem a primeira criada por mim, na qual não existe nenhuma ruptura de vontade entre tu e eu, tal como teria querido o primeiro homem, e me dá a honra, a glória, o amor, como se a criação não tivesse saído de minha vontade. Que gosto, que contentamento sinto! Você não pode compreendê-lo. A ordem da criação me vem restituída. As harmonias, as alegrias se unem. Vejo esta vontade humana obrante em mim na luz do sol, sobre as ondas do mar, no brilho das estrelas, sobretudo, e dá-me a glória de todos os bens que estas coisas criadas dão ao homem. Que felicidade! Semeia-me em tudo, com esta diferença, que eu sou um ponto só, e tudo pouco a pouco, conforme obras, pensas, falas, amas em meu querer. Assim tomas mais lugar, e nele formas partos divinos. Capítulo 67, 19 de outubro de 1922. Por quantos efeitos e valores se conheçam, tanto mais se recebem do querer divino. Espera de Jesus por tantos séculos para fazer conhecer seu querer. Continuo a estar toda abandonada nos braços do meu doce Jesus.
Sentia-me toda imersa no seu santíssimo querer, no qual me encontrava como no centro. Então, ao ver Jesus, me disse: minha filha, minha humanidade vivia como no centro do sol eterno de minha vontade divina, e deste centro partiam raios que, levando com eles minha imensidão, envolviam tudo e a todos, e meu agir, partindo destes centros, se encontrava como em ato por cada ato de criatura, cada palavra como em ato por cada palavra, cada pensamento como em ato por cada pensamento, e assim por todo o resto. E conforme descia, como um só ato voltava a subir a seu centro, levando consigo todos os atos humanos para refazê-los, para reordená-los conforme queria meu Pai. Então, só porque a minha humanidade vivia no centro do querer eterno, pude abraçar a todos com um só ato, para cumprir com decoro a digna de mim a obra da redenção. De outra maneira, teria sido uma obra incompleta e não digna de mim. E assim como a ruptura da vontade humana com a divina foi todo o mal do homem, assim a união estável da vontade da minha humanidade com a divina devia formar todo o seu bem. E isto acontecia em mim, como em um connatural. Olhe para o sol, que é um globo de luz, e esta luz a difunde igualmente para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para cima, para baixo, para toda parte. A luz de tantos séculos atrás é a de hoje, nada mudou, nem luz, nem calor, e a luz de hoje será a do fim dos séculos. Se tivesse razão, poderia dizer todos os atos humanos, aliás, tê-los-ia em si como sua propriedade, tendo sido ele vida, efeito e causa de cada ato, e isto como coisa connatural para ele. Agora, tudo isto acontece à alma que vive no centro do meu querer. Ela abraça a todos e nenhum lhe escapa, faz por todos e nada omite. Junto comigo não fará outra coisa que expandir-se à direita e à esquerda, frente e trás, mas em modo simples e connatural, e conforme obra em meu querer faz o giro de todos os séculos, e a todos os atos humanos os eleva em seu ato, em modo divino, por virtude de minha vontade. Escuta, minha filha, regenerada em meu supremo querer, o que quero fazer de ti e em ti, o que fazia minha humanidade na divina vontade, quero repeti-lo, mas quero teu querer unido junto, a fim de que repita junto comigo o que fazia e faço ainda. Em meu querer estão todos os atos que fez minha humanidade, tanto externos como internos. Dos atos externos, mais ou menos se sabe o que eu fiz. E a criatura, querendo, pode unir-se junto comigo e tomar parte naquele bem que fiz. E eu sinto contentamento porque vejo meu bem como multiplicado no meio das criaturas em virtude da união que formam comigo. Meus atos são postos como em um banco e eu recebo os juros. Em troca dos atos internos que fez minha humanidade na divina vontade, por amor de todos, pouco ou nada se sabe deles. E a criatura, não conhecendo nem a potência deste querer, nem como minha alma operava nele, nem o que fiz, como poderá unir-se comigo para tomar parte desse bem? O conhecimento traz consigo o valor, os efeitos, a vida daquele bem. Um objeto produz tanta utilidade quanto se conhece, e muitas vezes acontece que dois objetos que contêm o mesmo valor, um que conhece o valor demais, vendendo-o ganha mais. O outro, que não tem esse conhecimento, o vende em menos. Quantas coisas faz o conhecimento! Muitos se fazem ricos porque têm cuidado de conhecer as coisas. Outros se encontram nas mesmas circunstâncias, mas porque não conhecem bem as coisas, são pobres.
agora querendo-te junto comigo também em meus atos internos que fazia minha humanidade neste querer supremo, é justo que te faça conhecer os méritos, o valor, os efeitos, a potência, o modo que tem este meu querer. E como te vou manifestando, obro entre você e eu a participação do que te faço conhecer. De outra maneira, por que dizer? Talvez para te dar uma simples notícia? Não, não, quero eu faço conhecer. Quando eu faço conhecer é porque quero dar. Assim, quantos valores e efeitos conhece, tanto te dei. Por isso, vê o grande bem que quero fazer, não só a ti, mas também aos demais. Porque à medida que este conhecimento viver no meu querer, for caminhando, será mais amado, e o amor absorverá neles todo o bem que o conhecimento, como mãe fecunda, lhes deu à luz. Eu não sou Deus isolado, não, quero a criatura junto comigo. Meu eco deve ressoar no seu, e no seu, no meu, e fazer dos dois um só. E se esperei tantos séculos para fazer conhecer meu querer, obrante na criatura, e o seu obrante no meu, quase elevando o meu mesmo nível, foi porque devia preparar, dispor as criaturas a passar dos conhecimentos menores aos maiores. Devia fazer como um mestre que devia ensinar as vogais, as consoantes, depois passar às composições. Até agora não se sabia outra coisa de minha vontade que as vogais e as consoantes. Era necessário que passasse as composições, e isto me desenvolverá a vida de minha vontade. A primeira composição a quero de ti, se és atenta e desenvolverás bem, de modo que me darás a honra de um tema que te deu teu Jesus, o tema mais nobre, o tema do querer eterno, que me trará a glória maior, que formando a conexão com as criaturas fará conhecer novos horizontes, novos céus e novos excessos do meu amor. Olha, no meu querer supremo estão todos os meus atos internos que fez minha humanidade como em expectativa para sair, como mensageiros para pôr-se em caminho. Estes atos foram feitos para as criaturas e querem dar-se e fazer-se conhecer, e não dando-se, sentem como aprisionados, e pedem, suplicam que meu querer os faça conhecer para poder dar o bem que eles contêm. Encontro-me nas condições de uma pobre mãe, que por muito tempo tem o seu parto no seu seio, e que, tendo chegado o tempo de o fazer sair, se não o faz, sofre espasmos, dói-se e, não tendo em conta a sua própria vida, a qualquer custo quer fazer sair o seu parto. As horas, os dias de atraso parecem-lhe anos e séculos. Tudo o que fez a ponto, não resta senão fazê-lo sair. Assim sou eu. Mais que mãe por tantos séculos contive em mim, mais que parto, todos os meus atos humanos feitos na santidade do querer eterno, para dá-lo às criaturas. E conforme se elevem os atos humanos da criatura a atos divinos, e adornarão com as mais variadas belezas, fazendo-a viver com a vida da minha vontade, dando-lhe o valor, os efeitos, os bens que meu querer possui. Por isso, mais do que mãe, sofro os espasmos, as dores, ardo porque quero fazer sair este parto da minha vontade. O tempo chegou, não resta outra coisa senão encontrar a quem deve receber o primeiro parto, para continuar com os outros partos das outras criaturas. Por isso te digo, sê atenta, amplia teu coração para poder receber todo o valor, os efeitos, o conhecimento que meu querer contém, para poder pôr em ti o primeiro parto. Quanta alegria me darás, serás o princípio de minha felicidade na terra. O querer humano poderia dizer que me tornou infeliz no meio das criaturas, e minha vontade obrante na criatura me restituirá a felicidade minha. Capítulo 68, 24 de outubro de 1922.
O divino querer abre as correntes entre céu e terra e faz na alma os depósitos dos bens celestes. Meu sempre amável Jesus continua me falando do seu santíssimo querer. Me parece um verdadeiro mestre que, enquanto parece que já não tem mais o que ensinar a seu discípulo, é só um descanso que toma para poder dar lições mais sublimes, para raptar a atenção do rapaz e conseguir mais amor e veneração. Então, ao ver, me disse: minha filha, quantos prodígios contém meu querer supremo obrante na criatura, conforme a alma faz entrar nela este santo querer, e ela entra nele, e o faz agir em tudo, mesmo nas mais pequenas coisas. Se estabelece a corrente entre o querer obrante nas três divinas pessoas e seu mesmo querer obrante na criatura. Assim que se amam e querem dar amor, encontram onde depositar este amor, porque em um ponto da terra está seu querer obrante na criatura, que pode receber este amor, e que subindo de novo até o seio da divindade, seu querer como dividido em dois, na criatura e na divindade, enquanto é um, sempre um, levar-se-á a correspondência de seu amor em modo divino por parte da criatura. E eis que o amor eterno se põe em corrente entre céu e terra. Desce e ascende sem nenhum obstáculo, pois há quem pode receber o depósito. Seu mesmo querer obrante na criatura será zeloso de lhe fazer custódia. Assim, se minha divindade quer fazer sair de si a beleza, suas verdades, sua potência, suas graças infinitas, tem onde fazer o depósito em seu próprio querer, obrante na criatura. A corrente está aberta, meu querer conterá a batuta em guardar zelosamente minha beleza, minhas verdades, minha potência, e de me fazer os agradecimentos por minhas graças infinitas. Então não ficarei mais desiludido em nada. Estarei em perfeita harmonia entre o meu querer, que trabalha na criatura, e a do céu. Quantas coisas minhas farei saber demais. Meu amor sufocado ficará livre quando tiver formado meu depósito, e as correntes entre céu e terra estarão sempre abertas.